Estamos iniciando o programa OAB em Destaque, o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa subseção de Santos. Hoje com a presença da minha amiga, advogada professora universitária, especialista na área de Direito Administrativo, Emília Andréia Salgado. Emília, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que me sinto lisonjeada por participar de um programa que você conduz com tanto brilhantismo. Emília Andréia, eu gostaria de comentar com você um assunto assim, de enorme interesse de todos os brasileiros. A emenda constitucional que foi promulgada agora, né? E que entrou na nossa Constituição com o número 62. Entretanto, a famigerada, a decantada, a comentadíssima PEC dos precatórios, né, Emília? Era bom explicar, porque nós temos uma assistência aqui na TV Com desse programa, tanto de advogadas e advogados, quanto de pessoas que não são ligadas à área jurídica. Então, era muito importante que nós começássemos conversando, explicando o que é, né, esse chamado precatório, né, Emília? Porque senão as pessoas não vão poder se situar e talvez não entender a gravidade dessa emenda à Constituição, que passa a integrar a Constituição de 88. Exatamente, Tânia. Essa emenda constitucional 62 de 2009 é mais um golpe ao Estado democrático de direito, à democracia, aos princípios que norteiam e que fundamentam todo o nosso sistema jurídico. Então, como nós conversamos, não só, como você disse, com os advogados, mas com nossos colegas advogados, mas com a população de modo geral, é bom que ela saiba que a demora no pagamento de débitos fixados em juízo por sentença judicial transitada em julgado não é culpa exclusivamente da demora da Justiça, do Poder Judiciário, mas também decorre de um sistema burocrático de pagamento das dívidas, principalmente por parte do Estado, que é chamado precatório. Então, por precatório, nós devemos compreender uma requisição judicial feita pelo Poder Judiciário, determinando que a Fazenda Pública, que é o Estado, a administração de modo geral, que perdeu uma causa para que ele pague. E de que forma ocorre esse pagamento? Através de fixação e dotação orçamentária no próximo exercício fiscal. É importante que se diga, né, que o Estado não pode ser executado como se executa o cidadão comum. Se eu devo a alguém, o judiciário, e não pague, o judiciário vai mandar penhorar alguma coisa da minha casa, da sua casa, uma propriedade minha, um bem meu. O Estado não é possível, daí a razão da existência do precatório, que é um processo de execução próprio, né? E que o Estado, quando condenado, como a professora Emília Andréia colocou, a pagar, tem que ter previsto esse dinheiro, esse numerário, naquela dotação orçamentária, para que o Estado faça jus, faça frente àquela sua obrigação, não é isso? Então, acho que isso ficou claro, né, Emília? Agora, a PEC do precatório. Vejam o que deixaram para nós, a Constituição decantada cidadã. Vamos lá. A PEC do precatório é também chamada PEC do calote. Por que PEC do calote? Os estados, os municípios e o Distrito Federal estão com débito de precatórios que se avoluma a cada ano. Já houve uma emenda constitucional estabelecendo que havia um prazo para pagamento de 10 anos. Só que com essa emenda constitucional, promulgada agora em 2009, em 9 de dezembro de 2009, a emenda 62, esse prazo pode se alongar para até 15 anos. O de 10 anos já não resolveu, se não me falha a memória, é o artigo 33 do ADCT, não é isso? Está lá, é o que dava aquela chance para pagar em até 10 anos, não pagaram. Né?
os estados, os estados membros, os municípios e o próprio Distrito Federal, não pagar. Agora essa emenda agora estende para 15, mas piorou, né, Emília? Piorou. Conseguiu deixar pior, né? Parece que sim. Parece que ficou pior a situação. Então, algumas pessoas até colocam dessa forma, estudiosos do direito ou não, que há 3 opções. Ou o credor morre sem receber, ou ele vai morrer sem receber, ou então ele vai ter que se submeter a um abatimento forçado, exatamente previsto nessa emenda constitucional. Pois é, isso daí é uma coisa triste, porque tanta luta por essa Constituição de 88, né, dita, como eu já disse, a Constituição Cidadã, que, digamos assim, consagra esse nosso Estado democrático de direito, depois de tantos anos debaixo daquele autoritarismo, né, vivendo de atos institucionais, não é? E agora uma medida tomada pelo Congresso Nacional, aliás, a ideia foi do ministro Nelson Jobim, né, e sacramentada pela iniciativa do senador Renan Calheiros, é ele que é o autor da iniciativa de proposta de emenda, né, e que venha oficializar o calote. E eu fico imaginando que lá o artigo 1º da Constituição, né, o parágrafo que acentua o artigo 1º, assim, todo poder emana do povo, né? Nós passamos a ter que acreditar que todo poder emana do Estado. Porque essa emenda, Emília, me corrija se eu estiver errada, ela dá um cheque em branco ao poder público. O administrador público, ele vai poder desapropriar o que ele quiser. É lógico que dentro dos parâmetros que a lei estabelece, né? Mas não vai ter obrigação nenhuma de pagar. Não é verdade? 15 anos. A prática dos leilões, que eu gostaria depois, no segundo bloco, que a gente explorasse isso com mais vagar. Ele pode até amanhã dizer, não tenho dinheiro para pagar o funcionalismo público. Exatamente, porque até então o artigo 100 da Constituição Federal estabelecia que os precatórios seriam pagos de acordo com uma ordem cronológica de apresentação. Então, seria pago, por exemplo, um precatório no próximo exercício fiscal se ocorresse a requisição até o dia 1º de julho do corrente ano. Então, vamos supor, se fosse apresentado até o dia 1º de julho de 2009, o pagamento deveria ser efetuado até o fim do exercício fiscal de 2010. Isso. Agora, a ordem cronológica não existe mais. Sim, 50%. Com essa emenda constitucional, 50% dos créditos devem ser pagos de acordo com a observância da ordem cronológica. E outros critérios também, como a idade, maiores de 60 anos têm prioridade, e obrigações de natureza alimentícia. Incluídas nessa categoria, os créditos de servidores públicos, enfim. Bom, o Estado de São Paulo está pagando agora, se não me falha a memória, precatório de 98. Exatamente. Antes da emenda 62. 1998. Enfim, é um golpe muito sério, né? Nessa ideia ou nesse sentimento de cidadania, né, Emília Andréia? Eu gostaria que você escrevesse com maiores detalhes, né, você que é uma professora de direito administrativo, o que você vê de mais grave ainda nessa emenda que acaba de fazer parte da nossa Constituição a partir do dia 9, né? E que vai influenciar diretamente a vida de todo cidadão, né? Só que nós vamos deixar para você entrar nesses esclarecimentos maiores após o intervalo. Fique conosco, nós já voltamos.